Louvado seja o nome do Senhor. Como é necessário nesse momento de batalha, de guerra, de avanço, de permanência, estarmos calçados com a paz. Como é necessário para mim e para a sua vida termos um entendimento quão importante é permanecer na paz, quão importante é estar na paz. A paz não é um jargão, a paz não é uma eclesiologia bíblica, simplesmente para sermos conhecidos como crentes evangélicos. Não é simplesmente uma profecia, mas é uma verdade. Nós precisamos estar calçados com a paz. Eu quero desde já que você fale no seu coração, ou para a pessoa que está do teu lado, se você está em família, se você está com as pessoas em sua casa, você fala: não é tempo de andar descalço. Fala mais uma vez: não é tempo de andar descalço. Amados, uma das grandes armadilhas do inimigo de Satanás é trazer para o meu e o seu coração desespero, medo, falta de confiança, ausência de paz, porque dessa maneira nós nos tornamos descalços na batalha. Oh, aleluia! Como nós precisamos estar calçados, bem disse Paulo, Efésios 6:15. Se você já abriu, né, comigo, o Data Show vai estar aí hoje nos ajudando. Você está gostando aí? Está gostando. Efésios 6:15 fala: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O Senhor poderia ter nos ensinado, nos encorajado através de Paulo, que o nosso calçado, que o nosso sapato, que a nossa sandália para a guerra poderia ser coragem, poderia ser força, poderia ser ânimo. Mas Ele escolhe na armadura de Deus, em simbologia, a armadura do soldado romano. Paulo escolhe o Evangelho da paz para ser o calçado, para ser a sandália, para ser o sustento dos pés, para ser a proteção da caminhada. Desde já eu quero te dizer, amados, se faltar paz no nosso coração, nós estaremos desprotegidos no meio da batalha. Se faltar paz na minha e na sua vida, nós estaremos completamente desprotegidos para a batalha, para a guerra, para a vitória. Amados, isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos num momento de batalha, de guerra. Se você ainda não aceitou isso, você tem que aceitar. É momento sim de batalha, é momento de guerra, uma guerra invisível, uma guerra onde o meu e o seu coração vive diante de Deus e diante das circunstâncias, momentos de guerra, momentos de batalhas. E o que é mais importante disso? Que a paz, ela permaneça. O tema paz, ele foi muito, mas muito invocado, ensinado pelo Senhor Jesus para os discípulos. A paz foi um tema muito abordado, e por isso eu quero te dizer que nós precisamos estar muito bem calçados com a paz. O inimigo, ele tem semeado nas nossas vidas, e você há de ser sincero comigo, querendo arrancar a paz dos nossos corações, querendo arrancar a paz dos nossos pés. Nós precisamos de maneira verdadeira entender qual o valor, qual o significado e quão poderoso é permanecer na paz, estar calçado com a paz. Jesus Cristo, Ele, em alguns momentos da sua caminhada, em 3 anos de ministério que Ele treinou os seus discípulos, Ele abriu parênteses para falar que haveria momento que Ele voltaria para o Pai. Quem está aqui diz amém. Você está comigo aí em sua casa, diz amém. O Senhor preparou, o Senhor não deixou ninguém enganado. Até o que está acontecendo hoje, Ele nos avisou. Não há surpresa, os sinais estão aí. A batalha, ela é real.
Mas nós precisamos estar de maneira efetiva, muito bem preparado para a batalha, para a guerra. E ele deixou os seus discípulos, os 12, ele deixou a igreja de Atos muito bem preparada. E dentre essa preparação, ele sinalizou que a paz seria algo imprescindível, que a paz seria algo insubstituível. Como eu estava dizendo, em determinado momento ele abriu parênteses, ele abriu aspas, para dizer para os seus: eu só tenho um pouco tempo aqui, eu vou voltar para o Pai, ferirão o pastor, dispersarão as ovelhas, vocês terão dores de parto, as circunstâncias vão estreitar, as aflições vão apertar, mas ele falava: fica em paz. Se eu e você perdemos a paz, eu tenho que te dizer isso de imediato. Se eu e você perdemos a paz, nós paramos de caminhar na presença de Deus. Porque descalço em meio à batalha ninguém consegue permanecer. Quem está aí? Eu não estou sozinho. Eu estou com o Senhor, com o Espírito Santo, com a equipe aqui que tem sido excelente para te servir, amado. Ninguém aqui está sendo levado por uma situação de exclusivismo, mas está te servindo. E o motivo de estar aqui é que o Senhor, Ele está no seu coração, Ele está na sua vida, Ele está te dando direção. Você está aqui comigo? Estamos juntos nessa batalha. E o que é mais importante? Eu tenho que te dizer isso: a paz, ela é a mãe de todas as boas atitudes. Você tem que guardar isso no seu coração. Isso é muito forte, Léo. Léo pregou, mandou fogo aqui, hein, Léo? É muito forte. A paz é a mãe das boas emoções e a protetora dos sentimentos saudáveis. Você tem que falar isso para o seu coração. A paz vai proteger os seus sentimentos, a paz vai proteger as suas emoções. Jesus, Ele falou em João 14, 27: deixo-lhes a paz. Não precisa abrir, vem no Data Show, que a presbítera Vanessa está ali, coluna forte. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. E ele já abre logo: não é a paz que o mundo dá. Sabe essa paz que o mundo tirou? Sabe essa paz que o coronavírus tirou? Não é essa paz. Não é essa paz que a pandemia está tentando tirar. Não é essa paz que eu e você devemos estar alicerçados. Não é essa paz que vai ser o guardião dos meus e dos seus sentimentos. Não é a paz que o mundo dá. E ele ainda é mais específico: não perturbem os seus corações e nem tenham medo. Jesus, ele estava aqui já falando. Não vou ficar com vocês muito tempo, o Espírito vai vir. Se você conhece todo o capítulo 14 de João, ele vem preparando, ele vem sinalizando que ele teria que voltar para o Pai, o Espírito seria derramado, que haveria aflições, que haveria peleja. Se você passa algumas páginas, João capítulo 16, versículo 32, ele fala: eis que vem a hora, e é já chegada, eis que serei dispersos, cada um para a sua casa. Sugestivo. Eis que vocês serão perseguidos, eis que vocês terão que cada um está dispersos, cada um para a sua casa. Muito sugestivo para esse determinado e específico momento na minha e na sua vida. E vocês me deixarão só, contudo eu não estou só. O Pai está comigo. Só que olhe como fica claro, versículo 33 de João 16:
Eu lhes disse essas coisas para quê? Para que tenha paz. Por que os sinais estão em Apocalipse? Por que os sinais das pragas, das dificuldades, das perseguições, das dispersões estão escritos em toda a palavra? Para que eu e você tenhamos paz, para que nenhuma desses adventos tire a minha e a sua paz. Eu lhes disse essas coisas para que tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele ensinou, ele decretou, ele profetizou, ele falou. Ele estava falando, estava preparando os discípulos para o grande dia da crucificação, para que eles não ficassem sem paz. Quando eles vissem Jesus indo para o matadouro como ovelha, para que eles continuassem em paz. E eu e você hoje temos essa mesma obrigação, essa mesma opção, de que por mais que as circunstâncias estejam completamente sendo deterioradas ao nosso redor, nós temos a opção de ficar em paz. Jesus disse: fica em paz. Eu estou dizendo todas essas coisas para você ficar em paz, para que vocês tenham a paz. Amados, nós precisamos entender que esse momento não é um momento que você fala assim, é um momento completamente adverso. Israel vivia oprimido os judeus viviam oprimidos pelos romanos. Israel vivia um domínio de Roma. Havia muita pobreza, havia muita escassez, havia muita opressão. O momento que Jesus aparece politicamente, como eu e você estamos, é um momento completamente adverso. O momento que Jesus Cristo escolhe aparecer é o momento onde há uma decadência social, financeira, econômica em Israel, muito parecida com o que está acontecendo. É ladeira abaixo, estava degringolando. Não havia uma bonança estabelecida. Não havia riquezas proeminentes, era muita pobreza. Era muita escassez, era muita dificuldade, era muita perseguição. E Jesus falou: vai piorar, as coisas vão ficar meio esquisitas, mas tem de bom ânimo, eu não vou ficar aqui com vocês, eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo. Vai ficar, vocês vão ter dores de parto, mas depois vocês vão ficar alegres, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ficar alegres. Jesus passa o capítulo 16 do livro de João, fundamentando tudo isso. Só que acontece, a crucificação acontece, a perseguição acontece, o jardim do Getsemane acontece, aonde Jesus fala: esse cálice é difícil, se possível passa de mim, mas contudo faça o que te apraz, faça a tua vontade, Pai. E acontece, Jesus é crucificado, os discípulos são dispersos, há literalmente, uma perseguição verdadeira, prisão, morte, espada. O que talvez venha a acontecer no futuro não tão longe com a igreja na tribulação ou na grande tribulação, isso cabe ao Senhor. Mas eu e você temos a obrigação de, no princípio das dores, como tudo indica que estamos, ou em qualquer momento da tribulação e das dificuldades, nós permanecemos na paz. E aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou. E João 20, eu quero dividir com você, versículo 19. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, final de tarde de domingo. Parece que nosso culto está começando final de tarde de domingo. Ao cair da tarde do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas. Quem está aqui? Muitos de nós estamos de portas trancadas por causa da pandemia. E esse é um momento muito propício para o inimigo tirar as nossas sandálias da paz. Esse é um momento muito propício para ele querer tirar as nossas sandálias da paz. Quando as portas estão trancadas, quando nós estamos sozinhos, quando as coisas fugiram do nosso controle, foi o que aconteceu aqui. Só que Jesus entrou.
Jesus ele aparece, é a primeira vez que Jesus aparece para os discípulos. Ele só tinha aparecido para Madalena. É a primeira vez que Jesus aparece. E o que é que ele escolhe para falar para os discípulos? Qual é o ensino, qual é a profecia, qual é a oração? O que é que Jesus vem? Jesus vem e devolve a sandália da paz. Porque não adiantava Jesus pedir que eles tivessem coragem, Jesus pedir que eles tivessem ânimo, Jesus pedir que eles tivessem qualquer outro sentimento, se antes eles não colocassem os pés de volta para a paz. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram quando viram Jesus novamente. Jesus disse, versículo 21, paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio. Jesus escolhe simplesmente uma mensagem: tenham paz. Se você olhar de maneira carnal, almática, emotiva, parece contraditório. Eles estavam de porta trancadas. Os romanos estavam batendo de porta em porta para poder aniquilar a seita do caminho, para poder aniquilar os cristãos. Eles se trancam e ele fala assim: tenham paz. A chapa está quente, as coisas estão difíceis, mas tenham paz. Se vocês não tiverem paz, vocês não vão voltar a caminhar. Se vocês não tiverem paz, as coisas não vão fluir em sua vida. Se você não tiver paz, nada mais vai voltar a acontecer no projeto de Deus. O Senhor, Ele coloca a paz antes de tudo na minha e na sua vida. E eu e você temos que guardar a paz do Senhor de maneira poderosa, verdadeira, e não aceitar ficar descalço em meio à batalha. Os discípulos estavam descalços, tinham uma peleja à frente, eles tinham igreja para plantar, eles tinham vidas para salvar, só que sem a paz eles não chegariam a lugar nenhum. E eu tenho que dizer para mim e para você, igreja, Bola de Neve Ilhéus, se eu e você não guardarmos a paz, se eu e você não tomarmos posse da paz, nesse momento de batalha, de guerra, nós não vamos durar muito nessa peleja. Jesus, ele volta, ele some, e ele volta uma semana depois. E o que é que ele fala de novo quando ele chega? Que cara insistente. Versículo 26 de João 20. Uma semana mais tarde, ele não muda a pregação. Uma semana depois, Léo, ele não muda o tema do discipulado, ele não muda a necessidade, ele não muda qual é a parte mais importante da armadura de guerra. Porque Jesus não fala assim: ó, levanta a espada da fé, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ele não muda, ele permanece, sandálias da paz, ele paz, paz, paz. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem de novo todos trancados. Pôs-se no meio deles e disse: paz! Amados, nós temos que entender qual é o verdadeiro significado, o que é que está por detrás, por que é tão relevante, porque as sandálias, os sapatos, os calçados de um guerreiro de Deus tem que estar fundamentado na paz. Porque se eu e você perdemos a paz, nós ficamos completamente destoados em meio à batalha, nós ficamos completamente perdidos, nós não conseguimos caminhar em meio à peleja, nós não conseguimos discernir para que lado ir. Quando falta paz no nosso coração, nós não conseguimos olhar um palmo à nossa frente. Como eu já disse, a paz é a mãe dos sentimentos de ordem. A paz é a mãe da faculdade de perspectiva de sentimentos bons. Quando não há paz, só resta desespero. Quando não há paz, só resta circunstâncias que a pessoa acaba tomando de maneira errada, decisões. Só entra em lugar equivocado.
Nós precisamos ser governados pela paz, porque é a paz que vence a guerra. A paz do cristão, ela é sim, sem sombra de dúvida, uma das maiores armas de guerra, porque a paz, assim como ela é mãe e tutora dos sentimentos saudáveis, a paz é a filha mais velha da confiança. Quando falta paz, é porque faltou confiança. Isaías 9:6, todos conhecem esse texto. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Preste atenção, por favor. Se dê o luxo de entender porque Jesus é o príncipe da paz. O menino nasceu e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por que não é paz da paz? Por que não é Pai da paz? Você devia se perguntar. Por que não é maravilhoso da paz? Por que não é conselheiro da paz? Tudo isso aqui está muito bem estabelecido com objetivo, igreja. Príncipe da paz, o governo, as decisões, oh aleluia, elas não devem ser baseadas em nenhum outro sentimento, senão no sentimento que é filha da confiança, a paz. Príncipe em hebraico, Sar, que significa governante. Sabe por quê? Porque quando nós temos paz, Deus consegue nos governar. Por isso que é príncipe da paz, o governante que consegue dar direção no meio da paz. Príncipe em hebraico significa líder, comandante, governante. Então o principado, o governo de Deus, ele é baseado numa aliança de paz, numa aliança de confiança, numa aliança aonde o desespero não encontra mais lugar. Só que o derivado dessa palavra sar é sarar, muito sugestivo, mas não significa sarar de cura. Significa, sabe o que? Dominar. Então, Jesus Cristo, Ele é aquele que não consegue nos dominar quando nós estamos em paz. Ele consegue nos governar e nos liderar quando estamos em paz. Porque a ausência de paz gera desespero, gera destruição, e tudo mais vem acarretando o que não vem de Deus. Por isso que Jesus, ele insiste. Ele fala duas vezes: Pai seja com vocês, Pai seja com vocês. Jesus, ele não fala, ó, santidade seja com vocês. Não, paz, tudo precede da paz. É o sentimento que prepara. E qual é o significado de paz? Já que príncipe é governante. Shalom, que é o nome do meu filho, Benjamin Shalom, e não é à toa que eu escolhi esse nome. Paz em hebraico, Shalom, que significa completo. É quando você sabe que não está te faltando nada, que você tem tudo o que você precisa. A presença de Deus, a glória, o amor e a confiança de Deus em sua vida. Paz significa completo, totalidade. Agora, pasme, amizade. Então, quando você tem a amizade com um governante de paz,
você se torna completo. E por mais que tudo rua ao seu redor, por mais que tudo caia ao seu redor, você continua completo, você continua total, você continua em paz, você continua sendo liderado, não pelas suas emoções, mas pela sua amizade com Deus. Especialmente amizade relacionada com Deus é o significado de Shalom. Já em grego, eirene significa ausência de devastação e ausência de destruição no meio da guerra. Estado de tranquilidade, que você continua tendo a capacidade de ter suas faculdades mentais e emocionais debaixo do controle da paz. Agora eu entendo que essa palavra ela renasceu no nosso plano de leitura, obviamente, louvado seja Deus pelo plano de leitura bíblico dele. Isaías 66, abra comigo. Isaías 66, versículo 12. E agora você vai entender como tudo está escrito de maneira perfeita, entrelaçada. Há uma profeta da glória de Jerusalém, da glória de Israel. Há uma promessa de restauração, de salvação. Há uma promessa. E agora você vai entender. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio. Sabe o que é que acontece, queridos? A paz é que te conduz. E eu perguntei, quando eu li, eu falei, meu Deus, o que é que significa paz um rio, paz como um rio? É porque a paz ela consegue te levar como uma correnteza para o lugar de Deus. Então a paz como um rio é a paz que te direciona. É a paz que vai, abrindo os sulcos dos rios, que vai te levando, para o lugar da presença de Deus. Como a riqueza das nações com uma corrente avassaladora. Então a paz, ela entra em concordância com o príncipe da paz, aquele que governa. Porque um rio, ninguém briga com o rio ele sai levando. Sabe qual é a diferença de um rio e de um lago? É que o rio, a água não é parada, o rio, a água se movimenta. O rio, a água leva, há uma correnteza, há um fluxo a ser levado. E a paz de Deus, ela nos leva para a presença de Deus. Ela nos conduz como um rio. Aí você começa a entender. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Romanos 15, 13. Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz. Aí você vai entender, por sua confiança nele. Aqui está a prova que a paz é a filha mais velha da confiança. Romanos 15, 13. Que o Deus de esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Está na hora de você e eu colocarmos de volta as sandálias do Evangelho da Paz. Está na hora de botarmos de volta o lugar que deve ser a paz na nossa caminhada, nos nossos caminhos. O governo, a liderança de Deus é através da paz. Não é através da desesperança, não é através do desespero, não é através de nada que se pareça com falta de paz. Filipenses 4:7, a gente já vai chegar aonde precisa. E a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus, ela governa acima da sua e da minha habilidade de sentir e julgar. Porque entendimento em grego significa habilidade
de sentir e julgar, determinar algo. Só que a paz de Deus, a paz de Cristo, ela excede todo entendimento, toda maneira humana de querer julgar, sentir e determinar. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o seu árbitro. E aí eu fiquei curioso, eu falei, pô, tem gente que tem uma interpretação que, então se eu estou em paz, eu posso fazer isso porque eu estou em paz, é o meu juiz, está mandando eu fazer. Só que na verdade, paz, árbitro, em grego significa controlar. Então a paz seja o meu controle. Não é a paz seja, eu vou julgar se eu faço ou se eu não faço. Essa é uma questão equivocada, porque no grego a palavra árbitro é brabeu, que significa dirigir, controlar. Da mesma maneira que Isaías falou que a paz seja como um rio que te controla. Da mesma maneira que vai vir um menino que vai nascer e o governo vai estar sobre os ombros. Príncipe, controle, domínio, liderança, governo. Quem está entendendo? Está tudo relacionado. A paz está relacionado a controle, a governo, a nos dirigir, a nos permanecer. Só que agora eu tenho que voltar lá para o início. Por que sapatos do Evangelho da paz? Por que sandálias do Evangelho da paz? E agora eu pesco uma aula que eu recebi do pastor Digão. As sandálias do romano, ela era muito específica. Ela tinha, além de uma proteção na canela, essa sandália, esse calçado que Paulo, o mesmo Paulo que falou lá em Efésios 6,15, diz os historiadores que a sandália do soldado romano, ela tinha pregos, porque esse prego ele servia para duas coisas: como arma de guerra e ao mesmo tempo para que você não escorregasse e caísse, para que na hora que você precisasse resistir com seu escudo, aquela sandália da paz, ela não permitia que você retrocedesse, mas ela servia justamente de um amparo, de garras no chão, para que você pudesse prevalecer. Então não é à toa, quando Paulo, que era romano, ele fala sapatos do Evangelho da paz, ele está dizendo, porque a paz de Cristo, ele vai se tornar um baluarte na sua vida, e vai completar o escudo da fé. Então não adianta você ter fé se você não tem paz, porque você escorrega para trás, você oscila. Só que o mais importante não é nem isso. Romanos 16:20, abra comigo. Eu te aconselho a abrir ou anotar. Por que é importante sandálias da paz? Romanos 16:20. Quem achou? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Você já pisou em barata descalço? Eu já. Eu sou. Minha esposa diz que eu sou ogro. Agora você já pisou. Agora você vai entender porque as sandálias do Evangelho da paz é condicionado às sandálias de um romano cheio de prego. Porque a paz no seu coração se torna os pregos que vão pisar na cabeça de Satanás. A sua paz, a paz de Cristo na sua vida, é a arma que Deus te deu para você pisar na cabeça daquele que vem tentar te amedrontar. Quando você tem paz, você pisa porque você sabe que maior é o que está em você do que no mundo está. Em breve,
O Deus esmagará debaixo dos seus pés, não é debaixo do pé de Jesus. Amém? É debaixo dos pés, e você tem que estar calçado com o quê? Com as sandálias do Evangelho da Paz. Você e eu temos que estar fundamentados, calçados, guerreando com a paz. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. O mesmo cara, e aonde eu quero finalizar, que o mesmo Paulo que escreveu a carta de Éfeso foi o mesmo Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Então ele tinha correlação sim, que eu e você estaríamos sim, o que? Pisando na cabeça de Satanás, se nós permanecemos em paz. Por isso que Jesus é insistente: paz. Vocês vão precisar da paz para pisar na cabeça daquele que traz medo. Vocês vão precisar da paz para pisar na cabeça daquele que amedronta. Você vai precisar de paz para pisar na cabeça do coronavírus. Você vai precisar de paz para pisar na cabeça do problema da economia. Você vai precisar de paz para pisar na cabeça de todos os argumentos que o mundo tenta te assolar através das mídias, através das más notícias. Você vai precisar de paz. Você vai ter que estar calçado com a paz. Mas você precisa confiar nele. Você primeiro precisa ter paz com Deus, depois paz em Deus. Quem está aqui? Há uma diferença você ter paz com Deus. E como é que faz para ter paz com Deus? É tirar um muro de inimizade, o pecado. Aí você já está com paz com Deus. Jesus, ele veio fazer isso, veio tirar a inimizade entre eu e Deus, a inimizade entre você e Deus. Depois nós ganhamos a confiança, e depois que nós ganhamos a confiança, nós vivemos a paz em Deus. É a paz nele, e nós colocamos as sandálias do Evangelho da Paz em nossos pés, e nós pisamos na cabeça do medo, nós pisamos na cabeça da dúvida, nós pisamos e esmagamos a cabeça daquele que vem para matar, roubar e destruir. Se você essa noite fala: pastor, aí no seu coração eu quero, Deus, ter essa paz contigo. Porque existe dois tipos de paz: a paz primeiro com Deus, depois a paz em Deus. 90% da pregação foi a paz em Deus, para a gente vencer essa batalha, para a gente vencer essa guerra, para a gente vencer essa dificuldade. Mas essa daí só pode vir depois que eu tenho paz com Deus. Eu me reconcilio, eu me arrependo, eu peço perdão, eu cancelo os meus pecados. Por isso eu te convido a fechar teus olhos e curvar tua cabeça. Se você nessa noite fala: não, pastor, eu quero viver essa paz, você só vai poder viver essa paz se você confia no amor dele. Oh, aleluia. Você só vai poder viver essa paz se você confiar de todo o coração nele. Jesus falou: eu vou, mas eu volto. E eu falo isso para que vocês tenham paz. Se você é essa pessoa, eu te convido a repetir comigo uma oração. Uma oração que fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito